Eu sempre criei que Deus, o Pai, tinha longa barba branca, cabelo branco, e o Filho era um homem de meia idade, e o Espírito Santo era um mascote. Irmão, isso é paganismo, isso é pagão. Você crê em 3 deuses. O primeiro mandamento, qual é o primeiro mandamento? Ouve, Israel, eu sou o Senhor teu Deus, o único Deus. É isto. Ele é um Deus, não 3 deuses. Ele viveu em 3 ofícios, serviu em 3 lugares. Ele é profeta, sacerdote e rei. Ele é águia, cordeiro e leão. Ele é o lírio do vale, a rosa de Saron, o lírio do vale, a estrela da manhã. Ele é a raiz e a descendência de Davi. Ele é de A a Z. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é tudo isso. Porém, ele é um. Ele é um Deus. Esses são seus títulos que pertencem a ele. Porém, há um Deus. Nunca houve ninguém em página alguma da Bíblia ou qualquer história, até a Igreja Católica, que tenha sido batizado por imersão em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Se você me mostrar a página ou algo, escreva, deposite-a aqui para mim esta noite e eu caminharei para fora desta igreja dizendo, eu sou hipócrita, eu tenho ensinado errado o povo. Se você puder me mostrar um texto da Escritura ou me trazer história autêntica, que me mostre onde essa pessoa alguma vez foi batizada na Bíblia em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, ou traga-me um escrito ou um livro de história, uma página, uma citação na história, onde alguma vez alguém foi batizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo até o Concílio de Nicéia da Igreja Católica. Venha, traga-me isto. Eu fixarei uma placa nas minhas costas e caminharei por Jeffersonville e você atrás, com uma buzina soprando. Eu colocarei ali um falso profeta, desencaminhando o povo. E pastor, se você está aqui esta manhã, você faria isso. Você devia me deixar fazer isso a você. Está vendo? Venha, mostre-me. Porém, você está receoso. Agora, que é isto? Isto é a revelação. Isto é a revelação. E isso é o Espírito Santo, Cristo enviando a sua mensagem às igrejas. Ouça, ouça. Isso é o que a Bíblia ensina. Onde surgiu isto? Se você simplesmente não ficar irritado, ir embora no decorrer da semana, você irá... Tome os concílios de Nicéia. Tome as 2 Babilônias de Islop. Tome... Agora, a história de Joséfo está bem, porém, ele só escreveu um parágrafo de Cristo. Disse, houve um homem chamado Jesus que foi de um lado para outro curando o povo. E ele morreu, ou Pilatos o matou, ou Herodes, ou entregou à morte. E então os discípulos foram e roubaram o seu corpo e o esconderam. E toda noite eles iam e cortavam um pedaço dele e o comiam. Disse, eles eram canibais. Assim, eles estavam tomando a comunhão. Veja, a mente carnal. Joséfo não é um que se deva ouvir. Mas tome o Livro dos Mártires de Fox. Aí está um bom autêntico. O Livro dos Mártires de Fox. Quantos já o leram? Certamente. As eras primitivas de Pember, ou 2 Babilônias de Hislop, ou algum grande autêntico. Ou o maior que temos é o Concílio de Nicéia, o Concílio pré-niceno e o Concílio de Nicéia. E verifique ali que nunca foi mencionado nenhuma pessoa. Tome as Santas Escrituras e veja se já houve alguém na Bíblia batizado usando aqueles títulos, nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Isto denota 3 deuses. Isto é para uma cerimônia pagã, e o catolicismo nada mais é do que uma forma pagã de cristianismo. E da Igreja Católica vieram Martinho Lutero, João Wesley, batistas, presbiterianos e assim por diante. Porém, nos últimos dias, houve uma porta colocada naquele intervalo que abriu a verdade novamente, que a Bíblia disse assim. E o grande profeta que havia de vir à terra nos últimos dias. E nós cremos que ele está chegando. Observe. E ele terá uma igreja. Agora, nós vemos isto. Agora lembre-se, isto é a revelação. Não se pode tirar dela. Agora, que desafio! Encontre uma pessoa na Bíblia, um lugar em que alguma vez batizaram alguém em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ou alguma vez aspergiram alguém. Encontre isso na Bíblia, para perdão de seus pecados. Nunca! E toda pessoa, não importa como elas foram batizadas, tiveram de vir e ser batizadas novamente em nome de Jesus Cristo para receber o Espírito Santo. Atos 19. Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores de Éfeso, achou ali alguns discípulos. Ele disse, discípulos. Eles estavam tendo uma grande reunião. Eles estavam seguindo um homem chamado Apolo, que era um advogado convertido.
um batista que cria em João Batista e estava provando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Paulo passou por ali e viu Áquila e Priscila no capítulo 18 de Atos, e ele então foi jantar ou alguma outra coisa com Áquila e Priscila. Eles lhe contaram acerca deste grande homem. Eles foram ouvi-lo. Ele o ouviu aquela noite e ele disse: ele está muito bem, ele é ótimo, ele é bom. Porém, disse, recebestes o Espírito Santo desde que crestes. E vocês, pobres batistas lá atrás, crendo que receberam o Espírito Santo quando creram? Ele disse, recebestes vós o Espírito Santo desde que crestes? Alguém disse, isso não estava escrito nisso. Eu contesto isso. Eu tenho o autêntico grego bem aqui, o hebraico também. A Bíblia diz no grego e tanto no hebraico quanto no aramaico. E todos os três eu os tenho bem aqui que disse, recebestes vós o Espírito Santo desde que crestes? Isso mesmo. Recebestes vós o Espírito Santo desde que crestes? Agora ele disse, nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Então ele disse, em que sois batizados? Eles disseram, nós já fomos batizados pelo homem que batizou o Senhor Jesus Cristo. Nós fomos batizados no batismo de João. A mesma lagoa de água, talvez, o mesmo homem. Paulo disse, isso não funcionará. Ele só batizou para arrependimento, não para perdão dos pecados. Agora, alguns de vocês, povo da unidade, vêm e batizam assim. Errado. Vocês batizam assim para a salvação. A água não salva o homem. É o sangue. Arrependimento. Não através do batismo para a regeneração. Não, Senhor. A regeneração vem pelo Espírito. O batismo é uma expressão exterior da obra interior de regeneração que foi feita. Está vendo? Muito bem, note. Ele disse, recebestes vós o Espírito Santo desde que crestes? Eles disseram. Ele disse, nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Ele disse, como fostes batizados? Disse, nós fomos batizados conforme João. Ele disse, certamente João batizou para arrependimento, dizendo que cresceis nele, o Cordeiro, o sacrifício que havia de vir, no Senhor Jesus Cristo. E quando ouviram isto, eles foram rebatizados em nome de Jesus Cristo. E Paulo impôs as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. Diga-me que isso não é Escritura, e mostre-me em qualquer lugar alguém que alguma vez tenha sido batizado de alguma outra maneira no Novo Testamento, exceto o nome do Senhor Jesus Cristo. Mostre-me Santo Ágabo e muitos dos outros que foram batizados até o tempo do Concílio de Nicéia, e cada um deles foi batizado em nome de Jesus Cristo. Os missionários cultivaram os campos com o nome de Jesus Cristo. Porém, quando o Concílio de Nicéia veio, eles tiveram de ter 3 deuses. Eles desceram Paulo, ou desceram Júpiter, e subiram Paulo. Desceram Vênus, e subiram Maria. Eles tiveram todos os tipos de deuses, todos os tipos de santos, tudo mais. E fizeram um batismo trino e o passaram aos protestantes. E eles ainda o engolem. Porém, as luzes do entardecer chegaram agora. O profeta disse, no tempo da tarde haverá luz. No tempo da tarde haverá luz, o caminho da glória você seguramente achará. No caminho da água, essa é a luz hoje, sepultado no precioso nome de Jesus. Jovens e velhos, arrependei-vos de todos os vossos pecados. O Espírito Santo seguramente entrará. As luzes do entardecer chegaram. É um fato que Deus e Cristo são um. Vocês creem nisto? Pedro disse no dia de Pentecostes, que isto seja notório a vós, a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 16, capítulo 2. Sim, a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Saiba com certeza toda a casa de Israel. Conversei com um judeu não faz muito aqui na casa de Davi e ele disse, vocês gentios não podem cortar Deus em 3 partes e dá-lo a um judeu? Nós sabemos que não é isso. Eu disse, exatamente isto, Rabino. Nós não cortamos Deus em 3 partes. Eu disse, o senhor crê nos profetas? Ele disse, certamente. Eu disse, o senhor crê em Isaías 9:6? Ele disse, sim. Eu disse, de quem o profeta estava falando? Messias. Eu disse, que relação terá o Messias para com Deus? Ele disse, ele será Deus. Eu disse, isso mesmo. Amém. Veja, aí está. Assim não se pode cortá-lo em 3 partes. Se vocês missionários aqui, um deles vai aqui aos judeus, eu creio, este homem sentado aqui, nunca tente dar ao judeu nenhum Pai, Filho e Espírito Santo. Ele lhe dirá rapidamente que ele sabe de onde isto vem. O Concílio de Nicéia. Ele não dará ouvidos a isso.
Porém, deixe que ele veja onde Deus se fez carne, e ele é o único Deus que há, Deus feito carne em forma humana, e viveu entre nós, para nos santificar, tirar, de modo que ele próprio pudesse vir na forma do Espírito Santo, Deus o Pai e Espírito Santo, a mesma pessoa. A Bíblia disse nas genealogias de Jesus Cristo, no capítulo 1 de Mateus, ela disse, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, sucessivamente, disse, e então Deixe-me ler isto, e então você saberá exatamente a respeito do que eu estou falando. Mateus, capítulo 1, e nós agora vamos começar no versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido de Deus o Pai? Declara assim? Achou-se ter concebido de quem? Eu pensei que Deus o Pai fosse o pai dele. Então Deus, o Pai e o Espírito Santo são o mesmo Espírito, ou ele teve dois pais? Então José, seu marido, como era justo, a não voluntariamente infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Deus, o Pai? O Espírito Santo. Então, quem foi o pai de Jesus Cristo? O Espírito Santo. Que é isso em vocês? Bem, isso é Deus, o Pai, também, não é? Certamente. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Aqui está Deus, o Pai, aqui está Deus, o Espírito Santo, e aqui está Deus, o Filho. Veja, isso são três deuses. A Bíblia não diz isso. Estes dois têm de ser o mesmo, ou ele teve dois pais. Está vendo? Ele não pode ter dois pais. Você sabe disso. Ora, ela dará à luz um filho, e lhe porão o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, pelo profeta, que diz, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, o que por interpretação é Deus conosco. Esse é o capítulo 1 de Mateus, Mateus 28, 19, onde Jesus disse, ide, batizai em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Jesus Cristo, naturalmente. Você lê um romance, disse, João e Maria viveram felizes para sempre. Quem são João e Maria? Volte ao começo do relato e descubra. Se não há tal coisa, nenhum nome Pai, Filho ou Espírito Santo, então de quem é este nome? Volte ao começo do relato e veja a respeito de quem ele estava falando. Pedro, no dia de Pentecostes, disse, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Ele tinha a revelação. João tinha a revelação. Jesus era a revelação. Ele apresentou a si mesmo bem aqui na Escritura. Eu sou aquele que era, que é e virá, o Todo-Poderoso. Muito bem. Agora tomemos o versículo 7 rapidamente, agora antes que saiamos tão rápido quanto pudermos. O Todo-Poderoso. Poder, glória e poder para todo o sempre. Amém. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, e a Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Está vendo essa revelação ali, como está revelada? Como Deus, o homem, coça a cabeça e arranca o cabelo e coisas tais, tentando encontrar o que Pai, Filho e Espírito Santo são, faz três em um. Não arranque o seu cabelo e coce a cabeça, apenas olhe para cima. A revelação vem do alto, e é isso mesmo. Ele revelará, não são Pai, Filho e Espírito Santo. São três ofícios em que um Deus viveu. Estava no ofício Espírito por si mesmo, porque o ser humano é condescendente. Então ele fez para si mesmo um corpo, viveu nele, para produzir seu próprio sangue. Não através de sexual, como foi no Jardim do Éden, mas produz um corpo criativo. E através desse corpo nascido de virgem, ele deu um sangue que nos santificou e nos libertou da nossa incredulidade para crermos nele. Então nós fazemos isso, nós o recebemos no nosso coração. Isso é Deus em nós. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, está vendo? Exatamente como profeta, sacerdote e rei. É a mesma coisa.